E de onde saiu a história do caldeirão e da bruxa? Do caldeirão e da bruxa, não, caldeirão e da vassoura. Caldeirão, vamos Meu, lá. vocês fazem a p da vassoura voar e economizar. Tem uma história muito engraçada, economizar Maurício. pra cacete. Eu também ia adorar. Eu com Harry Potter, agora que eu vi. Ia adorar se a minha vassoura Nossa, voasse, né? Mas o que acontece? Esse conceito da vassoura voando, né? O que tinha? A vassoura da minha casa, ela voava. Voava... Quando eu apontava, minha mãe tocava, ela voava Já não certinho, era, mano. não era havaiana, né? Era a vassoura não, mesmo. Tá certo. Na Idade Média, né, que aconteceu a grande caça às bruxas, as bruxas elas tinham o quê? Os elementos que elas trabalhavam de instrumentos mágicos eram que elas tinham em casa. Então era a vassoura, era o caldeirão, onde elas cozinhavam, era um copo, que era uma taça, né? Então ela tinha todos esses instrumentos dentro de casa. E o que elas faziam? Elas faziam um mimetismo. Não falei para você que elas acreditavam na questão do calendário agrícola? Sim. Então, na época das colheitas, na época do plantio... Que é uma questão muito indígena também. E na época do plantio das sementes, o que elas faziam? Elas pulavam a vassoura, que a vassoura nada mais é do que o casamento, entenda, da deusa e do deus, porque a representação das cerdas da vassoura era como se fosse a vulva da deusa e o cabo da vassoura, o mastro do deus. Então, essa vassoura, que era esse símbolo fálico de um casamento sagrado e era a representação da fecundidade, da fertilidade, elas pulavam essa vassoura ensinando a semente até onde elas queriam que as plantações crescessem. Então, elas pulavam falando assim, olha, semente cresça tão alta quanto eu pulo essa vassoura. Então, elas pulavam essa vassoura e quem olhava de longe pensava que elas estavam voando, né? E olhava-se essas mulheres... Mas ela pulava a vassoura no chão. Não, no alto. No alto mesmo. No alto. Seguravam e pulavam essa vassoura. E pulavam com a vassoura falando, olha, o quão alto a gente pula com a vassoura, a gente quer que você pule e seja essa plantação cresça. Né? Então, para quem olhava de longe, falava assim, essas mulheres estão voando em vassouras, né? Ou estão querendo voar, planejar esse voo. Estão tentando voar, né? E, na verdade, era um mimetismo. Elas ensinavam a semente o quão alto elas queriam que essas sementes crescessem.